Shalom, shalom. Shalom. Shana Tová, o Metuká. Ano doce e agradável. Hag Sameach, Rosh Hashanah. Feliz festa de Rosh Hashanah. Felizes? Amém. Mais um ano que achamos deu o prazer de vencermos, né? Um ano do calendário lunar e, se Deus quiser, mais um ano também do calendário gregoriano, né? Nós somos um povo um pouco mais complexo, a gente vive dois calendários. É bom que a gente tem mais motivo para celebrar, né? Em Israel se celebram 3 festas de Ano Novo. Se celebra o Ano Novo Civil, que cai em Rosh Hashanah. Rosh Hashanah significa cabeça do ano. Cai aqui no mês de Tishrei, que é o 7º mês, e dá-se então início ao ano civil. Também se celebra Hashanah Ha'etzim, que é o Ano Novo das Árvores. É uma comemoração que se faz porque quando o povo de Israel foi para a terra de Israel, após a Segunda Guerra, no ano de 1948, eles encontraram uma terra árida, desértica, coberta de malária e muita coisa ruim, e estava desdenhada na terra. E o povo de Israel, então, milagrosamente conseguiu arborizar toda aquela região. E se comemora, então, o Ano Novo das Árvores, Ha'etzim. Também se comemora no mês de Nissan, ou Aviv. Durante a festa de Pesach, se comemora então o ano sagrado em Israel. Existe um outro ano que é comemorado, que era comemorado, atualmente não é mais, em função de não haver mais o Beit HaMikdash, que é o templo. Esse ano era chamado o ano das primícias dos animais. Não se comemora mais porque não se tem mais o Beit HaMikdash, não se faz então o sacrifício de animais, não é? Mas que bênção, né? Que coisa mais linda, maravilhosa. Nossas halotes aqui em forma circular, representando o início e fim, o início de um novo tempo e o fim de um tempo que se passa. Temos aí as frutas, a romã, a tâmara, a zaite, que é a azeitona, a maçã, o mel e o shofar, que não pode se faltar, né? Na festa de Rosh Hashanah, também chamada Yom Teruah, né? Que é a festa do toque. Também é chamada de Yom Shofar, Yom Shofarim, a festa dos shofares, das trombetas, né? E maravilhoso, vocês estão de parabéns, viu? O pessoal da casa que recebeu aqui casa para fazer a celebração. Mazal Tov, muito sucesso, que as mãos de Hashem e a Adela Hashem esteja sobre a vida de vocês, vos abençoando desde Sião. Amém? Vamos aplaudir o pessoal, que eles merecem. Somos muito gratos a vocês. E chuva. Chuva de bênção. Amém. O Eterno está nos abençoando. Uma chuva que desce lá do Shamayim para nos agraciar, aliviar o calor e preparar um ano de grandes colheitas. Pode ser profético. Amém. Vamos adiantar um pouco as coisas, né? Vamos já fazer toda celebração que se faz em honra a Hashem, em honra ao Eterno, ela começa com o Kiddush. Kiddush significa santificação. Amém? Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos recitar então a bênção. Não sei se vocês têm conhecimento, mas não se levanta o cálice, não se eleva o cálice ao céu. Por quê? Porque o que veio do céu foi o pão da vida. Então a gente eleva o pão. Amém? Vamos lá? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei bri hagafem, Yeshua Mashiach, amém. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus,
Deus, Rei do Universo, que criaste o fruto na videira, em nome de Yeshua, Messias. Amém. Amém. Lechai, minha vida. Ok. Bom, queridos, nós temos aqui duas halotes. A halá é o pão tradicional, não é, feito para o Shabat e também para ocasiões festivas dentro da liturgia judaica. E a halá, né, de Rosh Hashanah, ela é um pouco diferente, ela é um pouco mais especial. Por quê? Porque a halá tradicional, ela não tem assim amêndoas, todos esses frutos, embora a nossa aqui que a gente faz sempre tem, porque a dona Gislaine capricha em excesso, né? Mas a halá tradicional mesmo, a halá tradicional, ela é compridinha, né, como a gente já está habituado, e ela é um pouco mais simples, né? Se coloca-se então em Rosh Hashanah amêndoas, se coloca gergelim, se coloca uvas, que são frutos, né? E dentro da liturgia religiosa judaica, cada fruto, cada elemento possui uma simbologia. Se a gente for falar sobre tudo, nós vamos ficar aqui até o próximo Rosh Hashanah, né? Então a gente não vai se ater a falar tanto não. E vamos escolher uma halá aqui para a gente então já fazer a bênção do pão, né? Qual pão nós vamos pegar aqui? Isso é Brasil. Eu estou achando que vocês estão assim, que é Yom Sheni, que é segunda-feira. Nós estamos pensando até certo. Amém? E outra coisa que não se faz durante o Rosh Hashanah é salgar. Não se salga o pão em Rosh Hashanah, porque é uma festa doce. Então o pão se salga no Shabat, né, em outras ocasiões. Nem vamos ficar sobre os réis. Como Yeshua recitava para Kalechem, que é a bênção do pão, nós também fazemos. A gente é muito privilegiado, né? Podemos entrar em contato com uma essência tão pura dessa, né? Uma essência tão profunda, não é? Amém? Então vamos lá? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que tira o pão da terra, em nome de Jesus Messias. Amém. Quem que vai me ajudar? Cadê os diáconos? Pode ser o pessoal. Hoje o Miguel foi calado, hoje? Miguelzinho, hoje não fala, Deus. Então vamos servir, Miguel. Porque Rosh Hashanah é uma festa de doce. Não é? Então, Não tem sal. não tem sal. Queridos, Rosh Hashanah também é chamada por vários outros nomes. Rosh Hashanah recebe o nome de Yom Teruah, recebe o nome de Hag HaShofarim, recebe o nome de Yom Hadin. Todos esses nomes possuem um significado. Mas quando você encontra na Torá, quando você encontra na Brit Hadashah, no Novo Testamento, e também você encontra na Tanakh, pessoas ou elementos que possuem vários nomes, porque tanto essas pessoas quanto essas festas, esses elementos, são de uma importância tão grande que um único nome não conseguiria definir todas as características dessas pessoas. Moshe Rabbeinu, Moisés, mestre Moisés, professor, ele teve 19 nomes. Quando você estuda isso, aprofunda isso no hebraico, você vê 19 nomes para Moisés. O próprio Mashiach, ele possui vários nomes. Mas Mashiach, o seu nome original, e Yehoshua é o seu nome original. Yeshua é uma abreviação
de Yehoshua. Mas na linha profética, o Mashiach possui vários nomes. Ele é Sar Shalom, príncipe da paz. Ele é Adon Adonim, Senhor dos senhores. Ele é Melechim, ele é Rei dos reis. Então há vários nomes para designar. Dentro da linha profética, no livro de Ruth, ele é representado por Boaz, que significa Senhor da força. E assim, subsequente, várias outras histórias que trazem personagens que são uma figura messiânica. Então, a festa de Rosh Hashanah, ela possui vários nomes porque ela não é uma festa simples, uma festa comum. É uma festa de uma importância muito grande, principalmente no conceito profético. É uma das festas mais profundas em profecias ligadas a Mashiach, ligadas ao Messias. Yom Teruah, Yom Hadim, dia do julgamento, Hag HaShofarim, a festa das trombetas, Yom Hashanah. Mas o nome mais expressivo, né, que pouco é falado e pouco divulgado, é Yom Sod. Yom Sod significa o dia oculto, o dia que ninguém sabe, o dia da ocultação. Né? Lá no Salmo 81, versículo 4, o salmista escrevendo, ele diz que era para que o povo se reunisse na lua nova. Curiosamente, todas as outras festas, elas caem na lua cheia. Somente a festa de Yom Teruah, a festa de Rosh Hashanah, cai na lua nova. E ali no Salmo 81, verso 4, o salmista diz para que reunisse o povo e tocasse o shofar. E ali ele usa uma expressão que na Bíblia comum pode estar escrito dia designado, mas no original mesmo, a palavra é no dia da nossa ocultação, no dia oculto. Mas por que usava-se então essa expressão, o dia oculto, Yom Sod, para designar Yom Teruah? Quando o povo saiu do Egito, quando construíram o Mishkan, o tabernáculo, Deus então ordenou que aquele povo montasse acampamento. A cada período de tempo, em determinado lugar, o povo então montaria seu acampamento e ali ficaria, não é? E não se saberia exatamente qual seria o dia em que o pessoal iria levantar acampamento e seguir viagem. Esse dia ele era marcado pelo movimento da nuvem que cobria o acampamento. Quando a nuvem se locomovia, então soava-se um toque do shofar, conclamando o pessoal para desmontar as tendas, desmontar o Mishkan, o tabernáculo, não é? Para que pudesse então seguir caminhada durante o Shemot, né? Durante o êxodo. Por isso é chamado o toque do shofar Yom Teruah. Ele possui esse dia oculto, esse dia de ocultação, né? É um dia que ninguém sabe. Muitos sábios, muitos rabinos messiânicos dizem, quando Yeshua é questionado acerca da revelação de Mashiach, no fim dos tempos, ele fala, né, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Então eles fazem uma conexão justamente a Yom Teruah, ao dia Yom Sod, o dia oculto de Yom Teruah. Por quê? Porque todos nós sabemos que quando o Mashiach foi elevado aos céus, lá no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que uma nuvem o ocultou. Está vendo a conexão? Aos olhos das pessoas. E o dia de Yom Teruah também é o dia da ocultação. É o dia que você será ocultado. Amém? Quem está entendendo? Amém? Há uma conexão. Então, quando Yeshua diz a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, não é? Então, na volta de Mashiach, na revelação do Messias, a Bíblia diz que ele vai vir sobre as nuvens, da mesma forma com que ele foi através das nuvens, né? E quando ele voltar, ele vai
todos os judeus que ainda estiverem dispersos de Israel, fora das terras de Israel, vão ouvir o toque de uma trombeta, de um shofar. A conexão entre o dia oculto de Yom Teruah e a revelação do Mashiach, se você olha a história do Shemot, do Êxodo, a nuvem se movia, a trombeta soava e o povo levantava acampamento. Não é fantástico? É o dia oculto de Rosh Hashanah. E para nós sabemos que todos nós vamos um dia também ser ocultados dos olhos da humanidade. Porque chegará o dia do Yom Hadin, porque o dia de Rosh Hashanah também é chamado de Yom Hadin, que significa o dia do julgamento. E nós sabemos que agora, nesse período, o Eterno se assenta no trono de juízo, e aí ele pega o livro, o Sefer HaChaim, de cada um ser humano que existe, e começa a fazer uma análise. Então se monta um tribunal. Segundo os sábios, todas as almas estarão perante esse tribunal. Todas as almas em oculto, em ocultação, se apresentarão diante do tribunal, para então serem julgadas as nossas atitudes. Por isso que o Eterno nos deu o mês de Elul, que é o mês que antecede Tishrei. Não é? O mês de Elul é o mês do Teshuvah. É o mês que a gente busca arrependimento, busca mentalizar as coisas que nós fizemos, não é? E buscar arrependimento. Né? Depois que nós celebramos aqui Rosh Hashanah, não é? As almas são julgadas, os nossos atos, as nossas atitudes são julgadas, e tem-se então 10 dias até Yom Kippur, chamado de Yamim Noraim, que significa dias temíveis, dias em que a gente tem que se dedicar o máximo possível. Logicamente, a gente tem que passar toda a nossa vida em dedicação a sempre nos tornarmos pessoas melhores, andarmos mais em Torá, obedecendo mais os mandamentos de Hashem, seguindo o que Yeshua nos ensinou. Yeshua nos disse que para entrar no reino do Pai nós temos que obedecer. Obedecer o quê? Os mandamentos do Pai. Não é eu que estou dizendo, não foram os Talmidim, não foram os discípulos que disseram, foi o próprio Mashiach que disse. Quando questionado, ele disse: olha, ninguém sabe o dia nem a hora. Tudo que a gente sabe é que ele vai se manifestar em uma nuvem e que todo Israel que estiver ainda disperso vai ouvir o som do toque do shofar, não é? E aqueles, os salvos, dentre os gentios, não é? Que reconheceram o Mashiach, que andaram nos mandamentos do Mashiach, nos mandamentos do Pai, também se reunirão com ele. Não é isso que está escrito? E todos aqueles que forem salvos por ele se reunirão com ele, não é? Então, assim, a conexão entre Rosh Hashanah e o retorno do Mashiach, ela é muito forte. Porque a Bíblia diz que o Mashiach vai voltar ao som do toque do shofar, da última trombeta. Não é? Então existem vertentes que dizem que vai ser de repente, outras vertentes já dizem que se existe a última trombeta, é porque existe a primeira. E se existe a primeira, tem a segunda, se tem a segunda, tem a terceira, se tem a terceira, tem a quarta. E só existe em toda a Tanar, em toda a Brit Hadashah, em todo o Antigo Testamento e Novo Testamento, só existe um local onde se faz uma contagem sumária de toques de shofar, de trombetas, que é no Sefer Hazon, que é no livro de Apocalipse, que serão tocadas 7 trombetas. Então é a única evidência mais clara e objetiva. Se ele vem no toque da última, significa que outras 6 deverão ser tocadas antes. Não é? E Rosh Hashanah tem conexão com isso, porque Rosh Hashanah também é Hag HaShofarim, a festa das trombetas, as festas do toque do shofar. E no mundo todo é comemorado por judeus
E acreditem e pasmem, uma grande parte de cristãos também estão comemorando as festas judaicas. Está acontecendo um despertamento entre os cristãos. E o judaísmo messiânico está cada vez mais forte. Lembra que no estudo passado falamos sobre isso, né? Por quê? Porque tudo isso, todo esse movimento que está acontecendo, ele tende a levar a um só objetivo: a volta de Mashiach, né? O retorno de Yeshua e o estabelecimento, então, do reino milenar, do reino messiânico milenar. Agora, curiosamente, Rosh Hashanah também é chamada de aniversário da criação. Mas por que aniversário da criação? Porque hoje nós estamos no dia 22 de setembro de 2025. Mas no calendário bíblico, nós estamos hoje entrando no dia 1º de Tishrei, né? Que é o 7º mês, do ano de 5.786. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Se nós pegarmos a contagem de 5.786, ela não é contada desde o início da criação da Terra e do Universo, mas desde o início da criação da humanidade. Desde o nascimento de Adão, desde a criação de Rava, Adão e Rava. Então, é o aniversário da humanidade, da criação do ser humano. Não é? E se nós olharmos para a linha profética, de que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, nós vamos entender que nós estamos num período muito forte do período profético. Porque se nós contarmos um dia como 1000 anos, nós vamos entender que quando Adão foi criado, de 01 a 1000, nós temos um dia. De 1001 a 2000, 2 dias. De 2001 a 3000, de 3001 a 4000, 4 dias. Então, quando nós entramos de 4001 a 5000, ou seja, o 5º dia da criação, e se nós entramos de 5001 a 6000, nós estamos vivendo Tardinho no sexto dia. Tardinho do 6º dia. 5.786. Ninguém sabe o dia, mas os sinais mostram. Haverá sinais. E quando nós olhamos hoje os sinais, o que é que nós vemos? Yeshua disse que o mar e as ondas do mar abalariam as cidades. Não é? Ele não falou que as cidades iam estremecer pelo bramido do mar e das ondas, tsunamis, maremotos, terremotos, enfermidades, doenças, guerras e rumores de guerras. Nós estamos vendo isso? Não é? A decadência da moral, da ética, a decadência dos princípios humanos, falamos sobre isso aqui. Né? A inversão de valores. Nós estamos vendo isso? Nós estamos vendo que Yeshua disse que os dias que antecederiam a volta dele seriam semelhantes aos dias de Noa. Lembra que nós falamos sobre isso também? Os dias que nós vivemos hoje se assemelham aos dias de Sodoma e Gomorra? Só não vê quem não quer. Então nós vivemos, profeticamente falando, às margens do 7º dia, que é o reino milenar, chamado Shabbaton, o grande Shabbat, onde Yeshua retorna, se revela, não é? E institui então o 7º dia. Então a cada Rosh Hashanah que nós celebramos, nós estamos um passo do dia oculto. A cada Rosh Hashanah que nós nos reunimos e celebramos, nós estamos dando um passo a mais em direção ao dia oculto, que é o dia da revelação do Mashiach. Porque foi no 6º dia que Hashem criou Adão.
Não foi? E quando ele criou Adão e Adão se colocou de pé, ele se revelou à criação. E o apóstolo Paulo, Shaul Hachalir, fala que Yeshua, ele é o segundo Adão. Porque o primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão é perfeito. E no sexto dia da criação, no sexto milênio, o segundo Adão, Adão Hasheni, vai se revelar à humanidade. Vê como que a história ela se conecta com o padrão profético? Como que é a semelhança, não é? Porque nada do que está escrito na Brit Hadashah, nada do que está escrito na Torá, nada do que está escrito na Tanakh é por acaso. Tudo tem um propósito e um objetivo. Da mesma forma que você está aqui hoje, conosco, sentado nessa mesa, celebrando esse dia oculto, celebrando esse Rosh Hashanah, é porque Deus tinha um propósito de trazer você. Deus tem um objetivo de nos revelar. Quem sabe para nos revelar que existe um dia oculto, onde Mashiach, Adão, Hasheni, o segundo Adão, perfeito Adão, vai se revelar da humanidade. É muito forte essas coisas. Eu fico assim impactado com essas coisas. Amém? Amém. E durante a celebração de Rosh Hashanah, assim como o apóstolo Paulo disse que o Mashiach, o noivo, não é, vem quando for soada a trombeta, ele vem ao encontro da sua noiva, e em Rosh Hashanah nós também temos os toques do shofar. São tocados 4 toques de shofar. E existe a bênção do toque do shofar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav lishmuar bechol hashofar. Quer dizer, bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenastes ouvir a voz do shofar. Por que não é o som do shofar? Porque é a voz do shofar. Porque quando Moshe estava lá no monte, lá em cima, conversando com Deus, Deus falava com Moshe. Lá embaixo, as pessoas que estavam lá embaixo, elas não escutavam a voz de Deus. Elas escutavam a voz das trombetas do shofar. Porque o shofar é a voz de Deus. E os 4 toques de shofar possuem em si suas representações, suas simbologias. Eu vou tentar, tá? Diga assim comigo, tentar. Ninguém falou porque não é fácil. Eu leio até um lencinho. Eita glória. Eu vou tentar fazer os toques do shofar. Vou usar o pequeno porque o grande não estou conseguindo. Não é? São 4 toques. O primeiro toque do shofar ele é chamado tequia. E ele é tocado para anunciar a entrada do rei. E ele também declara o Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. Por isso que você ouve a voz do shofar. Porque o shofar representa o próprio Deus chamando, falando com o ser humano. E o tequiá é um toque médio. Ele tem um período não muito grande desse toque. Eu vou fazer o toque do tequiá, né, com a graça de Deus, com a bênção, né, de chuva, e tentar, né? Então, para se fazer o toque, a pessoa anuncia tequiá, e aí é feito o toque. Esse é o tequia. Ele anuncia a entrada do rei. Também nos arremete ao Shema. O segundo toque, Shevarim,
Shevarim significa partículas. A palavra Shevarim, Sheva significa partes. Shevarim, partículas. É um toque que ele era usado para chamar o povo ao arrependimento, para conclamar o povo a se levantar, mas o levantar para Deus é, na verdade, a gente se colocar numa posição de submissão. Não se levantar em orgulho, não se levantar com ego elevado. Porque é engraçado. Com Deus é assim. Para subir até Deus nós temos que descer. Incrível, né? Deus faz o oposto paralelo das coisas. Então, o Shevarim é usado para chamar as pessoas para o arrependimento, mas em meio às aflições, pessoas que estão passando por tribulação, por aflição, o Shevarim, ele também é ouvido e ele nos convida, ele nos chama a aumentar a nossa emuná, que é a nossa fé. É como se Deus estivesse nos dizendo: eu estou convosco. Amém? Então eu não sei o que vocês estão passando, não sabemos qual será o veredito que a Hashem vai nos dar para o próximo ano, mas ao ouvir o Shevarim, você pode ter certeza que Deus está dizendo: ainda que o mar, que as ondas, que o vento assobre, Deus estará sempre conosco. Amém? Amém. Shevarim. É mais ou menos isso. Um toque mais médio e um toque. É porque eu estou falando muito, o fôlego está acabando. Tem que dar uma desculpa, né, gente? Então esse foi o Shevarim. Então nós não temos aqui essa cultura de ouvir, né? Se a gente escutar, a gente vai pensar que é a festa do peão, não é? Mas em Israel é muito comum, né? É muito comum. Inclusive, o toque de shofar é tão importante em Israel que existia, na época do Beit HaMikdash, um sacerdote, não é? Um gadol, um correno, gadol é grande, um correno, um sacerdote. Todas as vezes que madrugava, o sol estava nascendo, ele pegava o shofar, e então ele fazia o toque do shofar. Ele era chamado de galo, né? Então muita gente que conhece a história pensa que quando Yeshua falou que para Kefas, para Pedro, que antes que o galo cantasse 3 vezes, muita gente liga isso a ser a galinha, o cocozinho lá, não é? Mas era o correio que na viração do dia tocava o shofar, que é justamente o toque que chama o homem ao arrependimento. Foi isso que tocou Kefas tão profundamente, quando ele ouviu o galo, quando ele ouviu o toque do shofar. Então em Israel isso é muito importante. Nós estamos assim, nós estamos nascendo, não é? Mas o que é legal nisso? É eu aplicar, não, então agora não, é você ter o conhecimento, é você mastigar esse alimento, esse conhecimento da tradição, de como eram as coisas, não é? E a única coisa que a gente vai levar dessa terra aqui, meu irmão, além das nossas obras escritas nas nossas mãos, é o conhecimento que a gente tem, não é? Amém? Amém. O terceiro toque é chamado teruá. Esse toque replicado, teruá, ele é um toque de convocação para a guerra. Vou fazer até de novo, que agora eu empolguei. Vamos lá. Não é comum a gente ouvir isso no Brasil. Se alguém me vê tocando, tem um irmão da congregação que trabalhava comigo,
Ele viu a minha foto lá no canal, ele está inscrito no canal nosso lá. Pastor na Obra, depois você entra lá no canal, dá o seu joinha, né? Se inscreva, compartilha. Ali a gente. Você tá arrumando concorrente, eu vou. Ali a gente. Na verdade, nós somos aliados, né? Ali a gente compartilha e ali a gente fala das coisas de Deus e mostra o nosso trabalho. Amém? O rapaz viu a minha foto lá, né? Porque em Rosh Hashanah, eu coloquei minha foto, coloquei o meu chofar lá. Ele mandou uma mensagem para mim, pensa numa pessoa humilde, uma pessoa simples, uma pessoa assim, a gente convive com ele e se apaixona por ele, pela pessoa que ele é. Ele é da congregação. Ele falou, vai Claudinho, você virou berranteiro? Eu falei, não, isso aí é um chofar, isso é um instrumento. Mas o que muita gente não sabe é que em Israel o chifre do boi também é usado na produção do chofar. Se usa o chifre do carneiro, se usa o chifre do boi, e esse aqui que é do antílope, né, que é o animal, aquele animal lá que parece um alce, né, mais ou menos isso. O último toque seria então o Tequia Gedolá. O Tequia Gedolá, ele anuncia um dia alegre, um dia festivo. O Gedolá vem de algo comprido, algo ressonante, grande. E ele anuncia então um dia alegre. Ele é tocado justamente para reunir o povo nas festividades. Profeticamente, isso tanto para ortodoxos quanto para não ortodoxos, eles acreditam que o toque que o Mashiach vai anunciar, quando ele ser revelado, vai ser o Tequia Gedolá, porque ele é o toque que vai reunir o povo do exílio. Lembra que fala lá que ao soar da última trombeta o Mashiach será revelado, né? Pois é o Tequia Gedolá, porque todo o povo de Israel vai ouvir esse toque e vai migrar então para a terra de Israel para o recebimento, para a revelação do Mashiach. Amém? E ele é um toque como se fosse o Tequiá, só que ele é o Tequiá Gedolá, ele é bem compridão. Agora você fica em oração, viu? Estende a mão e ora. Sei que está todo mundo com fome, mas aqui é a última coisa que nós vamos fazer agora, e nós já vamos, não é matar quem está tentando matar nós, né, que é a fome. Né? Então vamos lá? Tequia Gedolá. Só que é bem compridão, né? Aí falta fôlego, né? Amém? Então é isso, pessoal. Me desculpem se eu não consegui fazer da melhor forma possível para vocês, mas é isso. Amém? Amém. Não. Ok. Então eu queria compartilhar esse dia oculto com vocês, que eu achei de grande importância. Muitos sábios, sábios do Marzório, mas só quer que ler? Ok. Tem um cântico que se canta muito, principalmente agora em Rosh Hashanah, que ele está aqui, ele faz parte dos cânticos daqui, já que a senhora pediu, e Avinu Malkeinu, né? Então, um cântico muito bonito, Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, Imanu Maaseh, Aseh Imanu, Tzedakah V'Chesed, Aseh Imanu, Tzedakah V'Chesed, Be'oshienu, Avinu Malkeinu, Avinu Malkeinu, significa nosso Pai e nosso Rei. Tenha misericórdia e piedade de nós, que somos de obras ruins. Tem misericórdia de nós e nos salva. É isso que diz. É um cântico bem
Rosh Hashanah mesmo. Não é? Então eu queria que você ficasse sobre os seus pés. Vou fazer as coisas mais possível. Nós temos aqui a romã. Ao consumir as sementes da romã, devemos ter em mente que nós precisamos consumir os 613 mitzvot, os mandamentos de Yeshua, de Hashem, não é? Porque dizem que, nunca contei, porque a preguiça nunca deixou, mas dizem que se você abrir uma romã, principalmente as romãs em Israel, elas possuem especificamente 613 sementes. Temos a tâmara. A Bíblia diz que a terra jorraria leite e mel, não é? Mas a terra não jorra nem leite e mel. Lógico que isso é um padrão profético, porque leite também é a Torá. Mel também é uma simbologia da Torá. E a tâmara, assim como o leite, são uma representação da Torá. Por isso que Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo, ele fala que para algumas pessoas não poderia ser revelado algo muito profundo e profético. Porque aquelas pessoas, aquelas pessoas ainda estavam começando a beber a Torá, que é o leite, que a terra de Israel jorra para a humanidade. Amém? Temos a azeitona, o zait, que é símbolo do óleo, né, do azeite, um símbolo então do derramamento que Hashem faria sobre toda a casa de Israel, do Ruach Hadosh, né, do Espírito de Santidade, e também automaticamente alcançaria as nações. Nós temos aqui o mel, mais um símbolo da Torá, não é? E temos a maçã, que é o símbolo de uma nova vida, um novo renascimento, o sabor, né? E aí alguns, né, super avançados dizem que maçã é o símbolo do pecado. É o que a gente fala, eles invertem tudo. Tudo é o inverso, né? É o inverso, né? Porque nem era maçã, primeiro lá, né? Aquilo ali é tudo uma forma figurativa de se, né, dizer, né, escrito. Amém? Então você pode sair, temos aqui a cabeça do peixe. Né? Por que cabeça? Porque há uma promessa. Está morto. Porque há uma promessa de que se você obedecer os mandamentos de Hashem, Deus tirará você da cauda e te porá por cabeça. Quando fala cabeça, Rosh, diga Rosh. Não, você não tremeu a linguinha. Rosh vem de cabeça, que está ligada à liderança. Né? Tem gente que começa de porteiro, fica 30 anos, termina de porteiro. Mas quando você obedece o mandamento de Hashem, você tem a promessa de sair da portaria para a gerência. Quem quer receber essa bênção aí? Amém. Eu também quero. Com que pai e tudo. Amém? Amém. Vamos orar? Me desculpem se eu não consegui atender assim a expectativa. Não, o pastor vai tocar o chofar, vai cair relâmpago, o trovão do céu. Né? Caiu. Amém? Amém. Avinu Malkeinu, Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse dia tão espetacular. Esse dia que deixa-me Yeshua, no nome de Jesus, no nome de Yeshua, há de marcar a vida de todos nós que estamos aqui reunidos. Em respeito ao Senhor, em respeito à tua Torá, em respeito ao mandamento de se reunir perante a tua presença num dia oculto, dia que nós não sabemos. Nós queremos te louvar e te agradecer pela saúde, te agradecer pelos bens que perdemos, mas também por bens que conquistamos e pelos bens que haveremos de conquistar. Porque esse é o tempo, esse é o período que o Senhor nosso Deus vai declarar quem vai prosperar
quem não vai prosperar, quem vai ser retirado. Porque o dia oculto também é o dia em que nós somos retirados dessa vida e somos levados até o seu tribunal para ali sermos julgados. E aonde se determinará qual será o nosso destino na eternidade. Por isso nós pedimos a Deus que nesse novo ano o Senhor nos dê um espírito de santidade. Porque Razão diz que aquele que é santo se santifique mais, e aquele que é sujo, suje-se mais. Porque a humanidade caminha, Senhor, a passos largos ao caos, ao torru vaborru, ao caos e à destruição. Mas nós queremos caminhar, Senhor, para o Teu reino. Por isso acreditamos, Deus, que aquele mesmo milagre que o Senhor veio e fez, dizendo, irrior, e a luz surgiu, e a partir do surgimento da luz naquele dia, o Senhor reestruturou toda a criação, refez tudo que estava destruído, e então deu a oportunidade para que surgisse a humanidade. Nós acreditamos que agora, em meio a esse torru vaborru, esse caos, essa destruição, que o homem, que o ser humano está caminhando a passos largos, a mesma luz que reconstruiu aquele mundo vai brilhar novamente. Amém. E é Yeshua, a luz do mundo. Amém. E é nessa luz que nós nos apegamos, é nessa luz, Senhor, que nós nos abraçamos, é essa luz que guia os nossos passos e nos leva até a Ti, Senhor. Em nome de Yeshua, Beshem Yeshua, o Senhor possa reescrever nosso nome, Senhor. Possa nos dar um ano doce, um ano agradável, possa nos dar maturidade, espiritualidade, aumentar nossa emuná, que esses toques do shofar nos conduza ao arrependimento, nos conduza, Senhor, também à guerra, à batalha, que não nos acovardemos, Senhor, mas acreditemos que o Senhor está conosco, que o Deus de Israel está conosco. Em nome de Jesus. Cada sonho, Senhor, cada objetivo que cada pessoa que está aqui colocou na Tua presença, coloca na Tua presença hoje, Deus, que o Senhor, pelos méritos de Yeshua, pelos nossos méritos, o Senhor possa nos abençoar, Senhor, e nos conceder a graça de conseguir realizar esses sonhos, Pai. Que esses sonhos não nos afastem do Senhor, mas nos aproximem mais do Senhor. Que esses sonhos nos conectem mais a Ti, Senhor. Que mais e mais, assim, que cada Shabat, Senhor, que nós nos reunimos, o Senhor possa nos dar mais santidade, nos dar mais revelação da Tua palavra, nos dar mais rocha, mais firmeza na Tua fé. E em nome de Yeshua, Senhor, que o Senhor possa abençoar os recém-casados, Senhor, que estão conosco aqui. Que o Senhor possa agraciar eles, que a bênção, Senhor, que é determinada aos casamentos judaicos, seja também determinada sobre eles. Sim. Que eles possam ter filhos, que nos lábios desses filhos a Tua palavra seja como mel, Senhor. Que eles possam, Senhor, prosperar, ambos como uma só carne, ambos, Senhor, em felicidade, em temor a Ti, Senhor, e possam educar e criar os seus filhos no caminho, Senhor, do conhecimento da Torá. Que o Senhor possa abençoar também, Senhor, as nossas crianças, que o Senhor possa livrar a mente delas, Senhor, da enganação do mundo. Que o Senhor possa livrar elas, Senhor, das mensagens subliminares que o mundo tem oferecido e tem, Senhor, lapidado a mente das crianças. Pai, guarda a vida dos nossos filhos, guarda a vida das nossas crianças. É o que eu lhe peço, em nome de Yeshua HaMashiach. E todos que creem, digam amém. Shana Tová.